E aí, minha nobre congregação de arquivistas da Grand Line. Sejam bem-vindos à crônica definitiva de um dos episódios mais comoventes e trágicos de One Piece. Hoje, vamos testemunhar os últimos momentos de consciência de um herói silencioso e o impacto devastador de sua verdade sobre a pessoa que ele mais amava. Aqui é o seu narrador de confiança, com o coração apertado, pronto para guiar vocês por esta jornada de sacrifício, amor e dor. Esqueçam um resumo superficial, sem diálogos, como é nossa sagrada tradição, apenas a mais pura, detalhada e emocionante narrativa dos fatos. Nossa história começa na atmosfera pacata e nostálgica da Vila Fuxa, o berço de uma lenda. Escondido nas sombras protetoras da floresta, como um espírito guardião, Bartholomew Kuma observa um garotinho de chapéu de palha em seu treinamento solitário. Com um grito entusiasmado de Gomu Gomu no Axie, Swing, o jovem Luffy estica sua perna a uma altura impossível e a lança contra um conjunto de rochas maciças. O impacto é devastador, pulverizando as pedras e enviando a vida selvagem local em uma fuga apavorada. A visão daquele poder bruto e daquela energia indomável transporta a mente de Kuma para uma conversa passada. Um momento raro de introspecção com seu amigo, Monkey D. Dragon. Kuma se lembra de ter comentado sobre a familiaridade de Dragon com a paisagem do East Blue. Em uma de suas raras pausas, Dragon havia dito que ia esticar as pernas, e, ao retornar, mencionou ter encontrado uma vila remota e um garotinho que, de alguma forma, o lembrava de si mesmo. Na memória, a reação de Dragon à observação de Kuma foi surpreendentemente violenta. Ele o ameaçou, dizendo que se continuasse a falar sobre aquilo, ele mesmo o mataria. A reação confundiu Kuma, até que Dragon, com uma vulnerabilidade que poucos no mundo já viram, explicou a razão. Um filho é o ponto fraco de um pai. Kuma, um homem cujo universo inteiro girava em torno de sua própria filha, compreendeu a profundidade e a dor daquelas palavras instantaneamente. Ele nunca mais tocou no assunto. De volta ao presente, Luffy, maravilhado com a eficácia de seu novo golpe, decide com uma alegria infantil que irá guardá-lo como um trunfo. Será seu ataque secreto para quando ele finalmente reunir sua tripulação e enfrentar um inimigo super forte, um golpe para proteger seus futuros companheiros. Nesse exato momento, o Denden Mushi no pulso de Kuma começa a tocar, um chamado para o dever de seu novo e odiado mestre. Com um pop silencioso e instantâneo, ele se teleporta para longe, desaparecendo um segundo antes que Luffy pudesse notar sua presença. Luffy, no entanto, sente algo. Uma onda de poder, uma presença incrivelmente forte que pairou no ar por um instante. Seu instinto de batalha se acende, e ele começa a procurar animadamente, ansioso por um desafio, sem saber que acabou de cruzar o caminho de um dos homens mais trágicos e poderosos do mundo. A missão de Kuma era rotineira e brutal: destruir uma tripulação pirata que havia saqueado um navio mercante. Mas o tirano Kuma, o fantoche do governo, não consegue suprimir sua verdadeira natureza. Sua primeira parada não é para caçar os piratas, mas para encontrar os mercadores feridos. Com sua habilidade, ele os transporta gentilmente para um hospital próximo, garantindo sua segurança. Só então ele vai atrás dos piratas. E quando os encontra, em vez da aniquilação que eles esperavam, eles se deparam com um gigante silencioso que apenas os encara. Ele não ataca. Ele simplesmente os aconselha a se entregarem. Apavorados com a reputação do corsário, os piratas devolvem cada moeda roubada para evitar problemas. Enquanto cumpre suas missões desalmadas, Kuma se agarra ao único fio de luz que lhe resta: sua promessa a Bonnie. Ele escreve incansavelmente. Dezenas de cartas, cada uma obra de amor, descrevendo ilhas fantásticas que ele visitou, planejando em detalhes a viagem pelos mares que eles nunca farão. Cada palavra é uma tentativa de manter a esperança de sua filha viva, e talvez a sua própria. No reino de Sorbet, a jovem Bonnie corre para o carteiro todos os dias, seu coração cheio de expectativa. Mas a decepção é uma visitante diária. As cartas nunca chegam. O pescador Gyogyo tenta consolá-la com desculpas esfarrapadas, sugerindo que o trabalho de Kuma é muito exigente ou que os Newscoes são incompetentes. A rainha viúva Connie, com um sorriso triste, a assegura de que um dia, uma carta certamente aparecerá. Mas elas não sabem da verdade sombria e cruel. Elas não sabem que Alpha, a agente da CP8 disfarçada de enfermeira, é a guardiã do portão e a censora do amor de um pai. Ela intercepta todas as entregas. Com um sorriso frio, ela entrega o jornal a Bonnie, mas as cartas de Kuma têm outro destino. Em segredo, com uma expressão de puro nojo, elas rasga em pedaços minúsculos, destruindo sistematicamente as últimas palavras de amor de um pai para sua filha. A essa altura, Kuma já havia enviado quase uma centena de cartas, cada uma um pedaço de sua alma, cada uma transformada em confete pela sua carcereira. Longe dali, em Egghead, a ciência avança de forma macabra. Dr. Vegapunk anuncia o sucesso da remoção completa de seu cérebro. Agora, o desafio é puramente de engenharia: levitar o cérebro, o Punk Records, e todo o laboratório para o céu. Stussy, observando, comenta que a nova aparência de Vegapunk, com a cabeça em formato de maçã, lhe cai bem. Kuma, também presente para mais uma etapa de sua cibernetização, faz uma pergunta filosófica e profundamente pessoal. O que acontecerá com ele quando sua individualidade for apagada? A pergunta faz Stussy refletir em voz alta sobre o paradoxo. O que é pior, um humano sem livre-arbítrio ou um clone que o possui? A linha entre homem e máquina estava se tornando perigosamente tênue. Vegapunk, com uma honestidade brutal, explica a Kuma o que o espera.
Sem sua personalidade, sem suas memórias, ele se tornará uma máquina de matar perfeita. Ele não hesitará em ferir ninguém se for ordenado, nem mesmo uma criança inocente. No entanto, ele oferece um pequeno e doloroso consolo. O processo ainda levará cerca de 1 ano para ser concluído. 1 ano. Kuma tinha 1 ano de si mesmo. Ao ouvir isso, ele pega papel e caneta. Ele quer usar cada segundo que lhe resta. Ele quer que Bonnie saiba o quanto ele a ama, até o último momento de sua consciência. Stussy, observando a cena, fica genuinamente comovida. Na carta, Kuma deseja a Bonnie um feliz 9º aniversário. Em Sorbet, Bonnie celebra seu aniversário com sua família adotiva. A festa é alegre, mas há uma sombra em seu coração. À noite, ela espera, reza, mas nenhuma carta chega. A esperança que ela guardou por tanto tempo, finalmente se quebra. Ela chora, convencida de que seu pai a esqueceu. Mais 6 meses se passam. Em um milagre da ciência de Vegapunk, Bonnie está completamente curada da doença das escamas de Safira. Enquanto isso, Kuma continua seu serviço como um cão de caça do governo. Mas sempre que pode, ele desvia de suas missões para ajudar secretamente o exército revolucionário, aparecendo como um fantasma e desaparecendo sem uma palavra. Dragon, compreendendo o sacrifício inimaginável de seu amigo, instrui seus homens a respeitarem seus desejos e a não tentarem contatá-lo. Em Sorbet, a prisão de Bonnie se torna mais rigorosa. Agora curada, ela quer sair, ver o mundo. Mas Alpha a proíbe, inventando a desculpa de que ela precisa permanecer em quarentena até seu 10º aniversário. Um prazo que contradiz diretamente as estimativas de Vegapunk. A suspeita de Connie, a rainha viúva, atinge o auge quando ela, escondida, ouve Alpha se comunicando com seus superiores, revelando sua identidade como uma agente do governo. Connie sabe com uma certeza aterrorizante que eles nunca libertarão Bonnie. Ela é uma refém. Então, a astuta rainha elabora um plano audacioso. Eles vão tirar Bonnie do país. Eles a enviarão para o mar, em uma jornada para encontrar o pai que ela acredita tê-la abandonado. O plano é uma obra-prima de engano e coragem. Usando seus poderes da Toshi Toshi no Mi, Bonnie se transforma em uma réplica perfeita da idosa rainha Connie. Com uma postura curvada e carregando uma bagagem, ela sai pela porta da frente, passando pela agente Alpha sem levantar a menor suspeita. Do lado de fora, ela respira o ar da liberdade pela primeira vez em anos, seu rosto se abrindo em um sorriso radiante. Ela corre para a costa, onde seus amigos, Gyogyu e os outros pescadores, a esperam com um navio que eles construíram para ela, uma embarcação alegre e bizarra com o formato de uma fatia de pizza gigante. Mas a farsa é descoberta. Alpha, furiosa com o engano, corre em sua perseguição, gritando ameaças terríveis. Ela jura que vai espancar Bonnie até a beira da morte, acorrentá-la para o resto da vida e matar todos os seus cúmplices. Mas Bonnie não é mais a criança doente e indefesa. Ela se vira para enfrentar sua carcereira. E lembrando-se das histórias de Ninar que seu pai lhe contava, histórias sobre um guerreiro lendário que trazia o som dos tambores da libertação, ela ativa seu poder de uma nova maneira. Com o futuro distorcido, ela imagina a forma da liberdade, a forma do herói de seu pai, o deus do sol, Nika. Seu corpo se transforma, seu punho se torna gigante e branco. Com um único soco devastador, ela nocauteia a agente da CP-8, garantindo sua fuga. A princesa de Sorbet, agora capitã de sua própria tripulação, zarpa para o mar. A notícia de sua fuga eventualmente chega ao governo mundial. E com o tempo, a jovem Bonnie faria um nome para si mesma, tornando-se uma infame pirata da pior geração, em uma busca desesperada e comovente para encontrar o pai que ela acreditava tê-la abandonado, sem saber que cada passo que ela dava em direção à liberdade era um passo que ele havia pavimentado com o sacrifício de sua própria alma. Nossa história começa nos mares do Novo Mundo, com os recém-formados piratas Bonnie navegando em seu navio em formato de pizza. Eles chegam a uma ilha onde acreditam que Kuma possa estar. Mas em vez de um reencontro, eles são recebidos por navios da marinha. Os marinheiros os atacam, acreditando que eles são um bando maligno, baseados em relatórios bizarros de cidades que foram atacadas e deixadas com um rastro de crianças e idosos feridos. Uma consequência cômica e trágica dos poderes de idade de Bonnie, mal interpretada pelo mundo. Kuma, em um dos maiores atos de ironia trágica, estava de fato naquela ilha. Escondido nas sombras, ele ouve a voz de sua filha gritando seu nome. Seu coração se parte, mas ele sabe que não pode se revelar. O acordo que ele fez, a segurança dela, depende de seu silêncio e distância. Ele observa, com uma mistura de orgulho e dor, que sua pequena e doente Bonnie se tornou uma pirata, uma capitã. E então, ele desaparece, deixando para trás apenas a esperança frustrada de sua filha. Após a fuga, os piratas Bonnie continuam sua busca. Mas Bonnie, com uma nova determinação em seus olhos, diz à sua tripulação que eles podem levar o tempo que for necessário. Ela não está apenas procurando por seu pai. Ela também quer encontrar Nika, o guerreiro da libertação das histórias de seu pai. Ela imagina a alegria no rosto de Kuma se ele pudesse encontrar Nika, sem saber que seu pai já o havia encontrado. Enquanto isso, o mundo reage à ascensão de Luffy. A notícia de sua vitória sobre Arlong e seu primeiro cartaz de procurado se espalham. Em Logtown, Dragon, ao saber que Smoker está na área, decide ir para lá, talvez para observar o filho que ele nunca pôde criar. Ace, em sua própria jornada, informa a Jinbe sobre o novo pirata do East Blue, e Jinbe fica surpreso ao saber que foi ele quem derrotou Arlong. Kuma também vê o cartaz de Luffy e reflete com um sorriso melancólico sobre como os filhos dele e de Dragon se tornaram piratas, seguindo caminhos de liberdade. Bonnie, determinada a ser encontrada, cria sua própria identidade pirata.
Ela declara que eles só roubarão dos maus e que ignorarão pedidos de ajuda, a menos que seja uma emergência, uma fachada de dureza para sobreviver. Ela passa batom, declarando-se uma adulta, e desenha uma anti-sobrancelha no local onde as pedras de sua doença costumavam estar, pensando que isso a tornaria mais reconhecível para seu pai. Ela fará um nome para si mesma, para que sua fama chegue aos ouvidos dele, onde quer que ele esteja. Em Egghead, a transformação de Kuma continua. Ele observa os clones pacifistas de si mesmo, fileiras de gigantes sem alma, e admite a Vegapunk que a visão é perturbadora. Vegapunk, pragmático, diz que a criação deles está indo tão bem quanto as próprias modificações de Kuma. Em uma conversa, Kuma conta a Vegapunk sobre Luffy, o filho de Dragon. Vegapunk fica chocado ao saber que seu amigo revolucionário tem um filho. Kuma menciona que a declaração de guerra de Luffy ao governo mundial em Enies Lobby e seus poderes de borracha o lembram das lendas de Nika. A semente da crença de Kuma em Luffy já estava plantada. O tempo passa. Em uma de suas missões como corsário, Kuma vai a Thriller Bark, após a derrota de Gekko Moria. Sua ordem é capturar Luffy. Mas, ao testemunhar a lealdade inabalável da tripulação do Chapéu de Palha, com Zoro e Sanji dispostos a dar suas vidas por seu capitão, ele escolhe desobedecer em segredo. Ele vê neles algo que vale a pena proteger. Depois, sua jornada o leva ao arquipélago de Sabaody. Ele é notificado sobre a iminente execução de Ace e a guerra contra o Barba Branca, e confirma que estará presente. Mas em um momento de pura agonia, ele vê Bonnie, sua filha, comendo em um restaurante. Ele a observa de longe, seu coração se partindo, e diz a si mesmo que esta é a última vez que verá seu rosto antes de perder sua consciência para sempre. Logo depois, ele é informado sobre um incidente na casa de leilões humanos. Ele fica chocado que alguém ousaria atacar um dragão celestial tão perto do quartel-general da Marinha. Ao chegar na cena, seu choque se transforma em espanto ao ver que o culpado é ninguém menos que Luffy, defendendo o Homem-Peixe Hachan. Mais tarde, quando ele confronta os Chapéus de Palha e os separa com seu poder, em sua mente, ele pede desculpas a Dragon e Ivankov. Mas ele sente que através de Luffy e Bonnie, ele pode deixar sua própria marca silenciosa no mundo. Quando Luffy grita, desesperado, que não conseguiu salvar sua tripulação, Kuma, em seus pensamentos, o corrige. Ele não os estava destruindo. Estava os salvando. Ele os estava separando porque sabia que eles ainda não estavam prontos para os horrores do novo mundo. Eles precisavam ficar mais fortes. E em sua mente, ele faz sua aposta final, declarando para si mesmo que Luffy é aquele que, um dia, salvará o mundo inteiro. De volta a Egghead, a hora final se aproxima. Vegapunk, lívido, confronta a Ordem de Saturn. Ele deve instalar um mecanismo de autodestruição em Kuma, que será ativado se ele se rebelar na ausência dos 5 anciões. Vegapunk não pode desobedecer, mas ele implora para que permitam que Kuma mantenha um fragmento de seu ego. Ele até menciona que inventou algo que poderia dar a Kuma uma espécie de dupla personalidade. Mas Saturn é frio e inflexível. Kuma deve perder tudo, e ele ameaça punir Vegapunk severamente se descobrir qualquer tipo de desobediência. Quando Vegapunk lamenta que isso significa que Kuma nunca poderá se reunir com sua filha, Kuma, que ouviu tudo com sua audição aprimorada, diz que é bom saber como o cientista se sente. A observação choca Vegapunk, que não queria que Kuma ouvisse. Kuma o lembra que foi o próprio Vegapunk quem lhe deu essa super audição. Enquanto Vegapunk o prepara para a cooperação final, Kuma o agradece por sua preocupação genuína. E Vegapunk, com a voz embargada, diz a Kuma que se divertiu muito conhecendo-o nos últimos 2 anos. Kuma, então, faz um último pedido. Um compromisso. Ele pede a Vegapunk para programá-lo com uma última missão. Após o fim da guerra com o Barba Branca, ele deve proteger o navio Thousand Sunny até que um dos Chapéus de Palha retorne. É sua maneira de continuar a vigiar o crescimento deles, mesmo sem sua consciência. Vegapunk pergunta o que ele planeja para Luffy, e Kuma reitera sua fé. As ações de Luffy o lembram de Nika, e ele acredita que o garoto pode, de fato, mudar os mares para melhor. Antes da operação, Vegapunk pede a Kuma para fazer algo extraordinário. Empurrar para fora todas as suas memórias, para que ele possa estudá-las. Kuma concorda. Ele cria uma bolha de energia translúcida, uma cópia de toda a sua vida, dor e amor. Vegapunk explica que a bolha desaparecerá se for tocada, mas que ele tem um dispositivo para preservá-la e estudá-la. Enquanto Kuma pensa em todas as pessoas em sua vida, se perguntando se causou dor a alguém, Vegapunk, com o rosto banhado em lágrimas, o interrompe. Ele diz a Kuma que sua vida não perturbou ninguém, mas sua morte machucará todos que o amam. Ele chama Kuma de herói. E Kuma, em seu último momento de lucidez, agradece por isso. Suas últimas palavras conscientes são um pedido para Vegapunk. Se ele vir Bonnie novamente, que lhe deseje um feliz 10º aniversário por ele. A cena retorna ao presente, em Egghead. A bolha de memória de Kuma, que Bonnie esteve tocando e revivendo, agora desaparece. A verdade inteira, cada sacrifício, cada mentira amorosa, cada gota de dor, inunda sua mente. E a jovem pirata, a Capitã Durona, desaba completamente, chorando com o peso avassalador do amor de seu pai. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.